gritando, explodindo por qualquer coisa, qualquer motivo. Opa! E muitas vezes acaba descontando nas crianças frustrações ou estresse de coisas simples, de coisas pequenas que as crianças fazem, que são coisas de criança, que faz parte das atitudes das crianças, mas qualquer coisa estressa, qualquer coisa te faz explodir, te faz perder a paciência. Eu pensei muito nesse assunto ontem. Ontem foi um dia que, pra mim, foi um dia bem cansativo. Sabe aqueles dias que você não consegue nem se arrumar direito? Que você acorda e parece que o dia vira uma correria, uma bola de neve. Deixa eu até abrir a janela aqui pra luz ficar melhor, pra conversar com vocês. O dia fica uma bola de neve, você não consegue nem se organizar, nem tirar um tempo pra ti. Então ontem o meu dia foi desse. E nesses dias é muito comum perder a paciência por coisas pequenas e acabar descontando nas crianças as suas frustrações. A criança tá ali brincando, ela tá ali fazendo a bagunça dela, tá ali no momento de criatividade sendo criança. E você se irrita com o barulho, você se irrita com o brinquedo, você se irrita com a casa bagunçada, você se irrita com a criança sendo criança. E se eu falasse que isso não acontece comigo, eu estaria falando uma grande mentira aqui. Ontem foi um dia daqueles. Eu pensei muito sobre isso, porque ontem durante o dia eu precisei exercer muito essas 3 dicas que eu vou te dar aqui. Como você ter mais paciência para lidar nesses dias que as coisas não acontecem da maneira que você quer, para você lidar com os seus filhos. Aqui em casa eu tenho 2 crianças, um menino de 6 anos, que está numa fase assim exploradora ao extremo, criatividade ao extremo. Ele passa o dia criando coisa, inventando brincadeira e conversa o dia inteiro. Ele é daquelas crianças que me chamam mãe, pai o dia inteiro, porque é a fase que ele está vivendo. E o outro é um bebê de 1 aninho, que demanda muita atenção e muito tempo. E aí, durante esse dia, durante os dias, durante essa tensão que as crianças demandam, a gente perde a paciência. Só que a paciência, ela precisa ser criada por nós. Ela é algo que vem da sua mente, é algo que você precisa treinar. Claro que existem aquelas pessoas que a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa ela tem uma paciência do tamanho do mundo. Como que essa pessoa consegue ser assim? Ter problemas, ter um monte de coisa para resolver e tá calma, tá plena, parece que não tá acontecendo nada. Sabe aquilo que tá pegando fogo no mundo e a pessoa tá ali, tranquila, calma. E essa calma, essa tranquilidade é um exercício que a gente precisa fazer. Que um dos pontos é você treinar toda vez que você for explodir, calma, pensa antes, porque tudo isso que a gente vive na maternidade, ela é passageira. O cansaço, o estresse, os brinquedos, olha a minha casa ali, ó, toda bagunçada, isso que eu já recolhi um monte de coisa. Ontem, antes de dormir, eu fiz a limpa nos brinquedos, guardei, arrumei o quarto das crianças, hoje já tá do mesmo jeito. Mas isso é passageiro. Então esse é o primeiro ponto, treine a sua mente, pense, mantenha calma, porque essa é uma fase que vai passar na sua vida. E quando passar lá na frente, você vai ter saudade dessa bagunça, desse caos, dos brinquedos espalhados na casa. Calma, que lá na frente isso não vai mais acontecer e você vai sentir saudade. Então, um dos pontos que me faz ter mais paciência com as crianças é pensar que essa é uma fase tão boa, é uma fase que eu tô ensinando eles, é uma fase que eu tô curtindo, que eu tô brincando, que eu tô criando memória nos meus filhos, memórias, né, memórias afetivas nas crianças, e que lá na frente não vai mais existir. Então lá na frente a minha paciência vai ser só comigo. Eu não vou precisar ter paciência com os filhos. Os filhos já vão ser adultos, vai ser outra fase da vida. Então pensar que isso é passageiro é uma das formas que me faz ter mais paciência ao agir com as crianças. Ah, Raquel, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim, meu Deus, se fosse. Ontem mesmo eu perdi a paciência juntando os brinquedos aqui da sala e que o meu filho mais velho chegou a me falar assim, mãe, além de você só jogar o brinquedo ali, por que você não tá juntando? Aí eu pensei, eu falei, meu Deus, na minha cabeça eu tava assim, eu já juntei esse brinquedo 10 vezes hoje e ele tá aqui de novo. Mas aí meu filho veio com essa, que me doeu lá no fundo do coração. O mais velho, né? O mais velho recolhe os brinquedos, tudo, quando ele brinca, ele recolhe, ele guarda, ele já tem essa responsabilidade, mas o nenê não. E é
fase do desenvolvimento dele. E eu, como mãe, preciso entender e ir ensinando aos poucos o meu filho. Então essa é uma das primeiras dicas de como ter paciência. E aí, além disso, a gente ora, a gente pede assim, meu Deus, me dê paciência para que eu seja uma mãe melhor, uma esposa melhor, para que eu seja luz na minha casa. Só que Deus, ele nos responde de várias formas. E a forma que Deus nos muda, que Deus age em nós, é nos dando situações para a gente aprender com ela. Você ora a Deus pedindo por paciência, mas aí quando o seu filho te chama 10 vezes no dia, você não tem paciência para respondê-lo. E a forma que Deus nos ensina é através das situações que acontecem nos nossos dias. Ele não vai falar assim, Raquel, paciência para você. Não, você precisa ter o seu coração aberto para aprender com as situações do dia a dia, de como lidar com elas. Então essa é uma outra forma e essa é outra dica. Dei um corte aqui que o marido chegou pedindo de uma flor minha para colocar no escritório dele. Deixa eu voltar na linha de raciocínio aqui. Então isso, você pede, você ora para Deus para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, para ter mais paciência na sua casa, para agir de uma forma melhor, mas Deus te manda situações. Deus te dá seus filhos, que é a maior bênção que você pode receber na sua vida, que é o maior treinamento de paciência para você ter na sua vida. Não existe treinamento mais intenso e mais prático do que isso, você desenvolver paciência na criação dos seus filhos. Então você orar, você ter fé é essencial para você melhorar como pessoa, mas entender as situações que Deus manda para você e agir e aprender e ter o coração quebrantado para aprender, para ser uma pessoa melhor com as situações que Deus está te dando no dia a dia é essencial. Não existe treinamento mais eficiente para desenvolver paciência numa pessoa do que a maternidade. Os filhos, eles requerem que você tenha calma, que você esteja presente, que você seja inteira para eles. E eu sei de tudo que você deve estar pensando. Mas a minha vida é corrida, mas eu trabalho fora, eu chego cansada, meus filhos aí ficam mãe, eles querem atenção, eles passam o dia inteiro na escola. É isso mesmo. Por você não estar o dia inteiro com os seus filhos, muitas vezes, quando você tem que estar presente de coração. Você tem que estar ali por inteiro. E às vezes a gente chega em casa, muitos pais chegam em casa cansados do trabalho e estão ali, na frente do celular, na frente da TV, e a criança está ali precisando de atenção, precisando de direcionamento. E você ter paciência com o seu filho não tem nada a ver com você ser permissivo ao extremo. Aqui em casa não existe a tal da educação positiva, eu não concordo. A minha família, eu e meu marido, a gente não concorda com isso. Por quê? Quem tudo permite, quem tudo dá, não ensina e não direciona seu filho. A criança, ela precisa ter limites, ela precisa ter direcionamento. Se você não ensinar isso desde pequeno para o seu filho, o mundo vai ensinar. E o mundo ensina de uma forma muito cruel com quem não teve isso na sua base. E aí você vê adulto depressivo, ansioso, com um monte de frustração na vida, porque sempre teve tudo, sempre ganhou tudo, e quando sai sozinho para o mundo, a escola da vida, ensina de uma forma muito mais cruel. Então não estou falando para você ser ruim com o seu filho, nada disso, para você bater no seu filho, não estou falando isso. Eu estou falando para você ser um direcionador na vida do seu filho, que é o que Deus quer que a gente seja com os nossos filhos. Nós estamos aqui para ensiná-los no caminho certo. Ensina seu filho no caminho certo e nada vai tirar ele desse caminho, nada vai desvirtuar ele desse caminho. Isso é um ensinamento muito forte que Deus traz sobre a vida dos pais para as crianças. Então, ter paciência é um exercício diário. Não tem uma mágica que eu vou te falar que, faça isso que você vai ser uma pessoa paciente. Não. Paciência é um exercício. É você estar no meio do caos, você estar no meio dos problemas, você estar naquela confusão, naquele pior dia, e mesmo assim você não explodir, não estourar, não ser uma pessoa que vai descontar as suas frustrações nas crianças. Vem cá, filho. Ó, o Gabriel chegou aqui. Você tava brincando? Você tá sujo, cara. Você subiu no sofá sujo. Fala oi pro pessoal. Oi. Fala quem tá de férias. Eu. Tava brincando lá nas pedrinhas?
Sim. E gasta energia dessas crianças, faça atividade para brincar, para se desenvolver, atividades manuais, tire seu filho da frente das TV, das telas, deixe brincar, deixe se sujar, deixe fazer coisas que ocupem o tempo, que exerçam a criatividade da criança. E você, consequentemente, vai ter uma criança muito mais querida, porque você vai desenvolver habilidades nela. Você não vai deixar ela só ali hipnotizada na frente da televisão, com o celular. Aqui em casa não tem isso. Que você assiste TV? Não. Não? E celular você tem? Não. Não, aqui em casa não tem. É mais difícil? É mais difícil. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Você criar um filho longe das telas e da TV requer muito mais disponibilidade sua, mas a recompensa ela não tem preço. Não tem nada que pague uma criança crescendo saudável, com criatividade, brincando, se tornando um adulto muito melhor no futuro. E é isso, paciência é um exercício. Lembre sempre que essa fase conturbada, essa fase que você está vivendo, ela passa. Ela é passageira e lá na frente você vai sentir saudade desses dias meio caóticos. Então calma, respira, não desconte o seu estresse, a sua frustração, as suas dores no seu filho. Muitas vezes que a gente perde a paciência com as crianças, não é pelas atitudes das crianças, são as nossas frustrações que a gente desconta neles. E aqui no canal você vai ver muito conteúdo assim, dicas que eu compartilho, que minha família compartilha, eu e meu marido, sobre criação de filhos, dicas de maternidade, de casa, de tudo isso. Se você gostou, não esquece de curtir, que esse YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, que ele chegue à vida de muitas mães que às vezes precisam escutar algumas coisas aqui. E não é só mil maravilhas não, aqui eu compartilho meus erros, meus acertos, a realidade de uma casa, de uma família que vive o dia a dia e a maternidade de forma bem intensa. Que Deus abençoe grandemente você, a sua família, seus filhos e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau! Vem cá, filho. O que tem que fazer para ver os outros vídeos do canal? Inscrever. Se inscrever. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.